Minha amiga professora Carla me mandou uma mensagem super legal falando um pouco sobre literatura, sobre livros interessantes na área de investimentos e perguntou um pouco para mim sobre a minha filosofia de leitura. Eu nunca pensei numa filosofia, mas entendi um pouco o que ela quis dizer. Então eu separei alguma coisa aqui, mas eu queria lembrar de cara aquela postagem que eu fiz há um tempo atrás falando sobre a facilidade hoje de leitura. A gente ouvia muito que livro é muito caro no Brasil, por isso que a gente não lê. Mas hoje você tem acesso a vários títulos de maneira até gratuita. Eu baixei mais de 200 títulos gratuitamente pela Amazon agora na pandemia. Fiz até uma divulgação, sempre que aparece eu vou divulgando sobre isso, que eu acho importantíssimo. Tenho livros aí para ler para muito tempo ainda, tá? Como é que eu trabalho a minha leitura? Bom, eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. A minha cabeça cansa do mesmo assunto, então eu vou variando. Então agora eu estou lendo, por exemplo, Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo. É um livro que fala sobre o capitalismo, muito legal esse livro, depende da sua visão política, né? Estou relendo aqui o Incrivelmente Simples, que fala sobre a Apple. Esse livro eu li há algum tempo, estou relendo agora. Estou tentando acabar o Antifrágil, do Nassim Taleb. Estou no finalmente dele, nos finalmente aqui, mas é um livro difícil, um livro um pouco cansativo. Ele tem uma base muito legal, a mensagem dele é muito legal, mas ele dá umas viajadas, acho um pouco prolixo demais, então me cansa, mas estou acabando. Li há pouco tempo O Cisne Negro, também do Taleb, li digitalmente, também consegui gratuitamente. Então hoje a gente consegue ter acesso a muitos livros de uma maneira gratuita. Livros físicos eu adoro, mas eu não me apego muito, então eu faço muito doação, tem vários livros aqui que foram importantes na minha vida, que já foram para frente. Eu empresto, eu dou para a biblioteca aqui da cidade, enfim. O que eu gosto muito? Adoro biografias, eu gosto muito de ler sobre a vida das pessoas. Claro que sempre há um floreamento nessas vidas, mas eu acho interessante. Desde livros simples, fáceis de ler, como esses do Flávio Augusto, que são livros que você lê em 1, 2 dias, né? É muito mais design do que mensagem, mas eu gosto muito, é uma história fantástica, né? Porcarias, a gente lê também, eu ganhei esse livro do Sarney, li, né? Para entender, viver essa época. Einstein, adoro a história do Einstein, esse é o 3º livro que eu leio dele. É uma história fantástica, as pessoas não têm ideia o que foi a história desse homem, a gente fica às vezes preso em poucas coisas que se falam. Sonho Grande, né? Aqui é do Jorge Paulo Lema, então a história toda dos meus sócios, eu brinco porque eu sou sócio da Ambev, né? Então é uma história de empreendedorismo que vale a pena ler. Walt Disney, eu devo ter lido aí esse aqui deve ser perto do 10º já. Adoro os livros da Disney, adoro a filosofia Disney de atendimento, tá? Antônio Emílio de Moraes, um livro interessante para quem viveu aquela época dos anos 80. Até alguns livros, eu como sou do rock and roll, então são livros da minha época, né? Do Lobão, 50 anos a mil, e o do Oz aqui também, que a gente viveu essa época, então é bom relembrar. E fala também sobre empreendedorismo, sobre uma mudança na profissionalização da música no Brasil e no mundo, é bem interessante, tá? Adoro Fernando Moraes para mim é um dos maiores biógrafos do Brasil. Essa história do Montenegro, é o Marechal, é uma história fantástica brasileira que a gente não aprende na escola, bem interessante também. Steve Jobs, esse é o 3º que eu leio dele. É um cara super polêmico, que tem um lado negro da história, mas não dá pra gente questionar a importância dele. Aqui são os livros que eu li agora em 2020, mas aqui tem um pouquinho também de livros na área. Adoro os livros de Dalai Lama, então Arte da Felicidade, são livros que nos fazem dar uma contrabalançada nessa questão de trabalho, dinheiro, etc. Né? Então Augusto Cury, eu ganhei a coleção completa dele, gosto até dos livrinhos dele, tem muita gente que fala mal, mas eu gosto. Consiga o que você quer, é um livro bem interessante, Desperte o Milionário que você... Este livro, Qual a Tua Obra, do Cortella, é um livrinho bem bobinho que eu li em uma tarde, mas me despertou aí um pouco dessa ideia de fazer alguma coisa para passar um pouco de conhecimento, tentar passar um pouco de educação financeira para as pessoas, um pouco de dar uma contrapartida, bem interessante. Esse livro eu adorei, é um livro totalmente desconhecido, segundo a declaração, é uma chinesa que fala sobre futurologia e mostra para onde nós estamos caminhando. É um livro que eu adorei, ninguém leu ainda que eu conheço, eu sempre tento conversar sobre ele, mas sensacional. Livros sobre foco, a única coisa, negócios digitais, que é uma coisa que nós estamos envolvidos, né? A arte de fazer acontecer, esse livro está até velhinho de tanto que a gente olha e passa por eles. Tá? Esse ano eu li muita coisa na área de investimentos. Esses aqui são livros que a gente vê muito pela internet. Axiomas de Zurique, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livrinho pequenininho, com uma história simples, mas que diz exatamente a realidade para enriquecimento. Adorei esse livrinho aqui. Startup de $100, bem legal também. Napoleão Hill, eu adoro esse cara, né? Uma história fantástica. Quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo. Uma história passada há muitos anos lá nos Estados Unidos, muita coisa não bate com a nossa realidade, mas é muito legal. Poder da Ação, ali também recentemente. Eu não sou muito fã de coach, para dizer a verdade, tá? Então li, mas questiono algumas coisinhas, né? Tiago Negro aqui é o básico para
para quem está começando os investimentos, é legalzinho. Nada Easy é uma história legal do Thales, que é uma história da Easy Taxi, que é bem legalzinho. Esse livro meu cunhado me indicou, eu adorei, Liderança e Propósito, fala um pouco sobre a importância da nossa função como líder e de criar um propósito também para a nossa empresa, para a nossa vida, bem legal. Essa aqui o pessoal diz que é a Bíblia dos investimentos, o investidor inteligente, do Benjamin Graham. O Benjamin Graham é o inventor aí do Value Investing, que é o investimento em valor das empresas. Eu sigo essa filosofia, gosto muito dessa filosofia. E é um livro um pouco cansativo, porque ele fala muito sobre a realidade dos Estados Unidos, lá para trás, no início do século, mas o cerne dele é bem interessante, tá? E até um pouquinho aqui são alguns livros que eu li, Augusto Cury, Código de Inteligência, Monge Executivo, que a gente vai relendo o livro que você lê. Pais Inteligentes, Fomos Sucessores, não é deles. Esse livro eu li com o meu filho de 10 anos, para ele ter um pouco aí começar a ter um pouco de visão sobre isso. E claro, tem, como eu falei, os livros do Kindle, que eu não gosto muito do digitalmente, eu ainda gosto de pegar no papel, mas é uma ferramenta que nos facilita e nos dá acesso, certo? O importante que eu acho é buscar prazer na leitura. Então, a gente foi criado nas escolas a ler obrigatoriamente aqueles títulos e muitas vezes aquilo criou uma barreira. Eu gosto de ter prazer na leitura. Pode ser uma história de ficção, pode ser livro técnico, pode ser livro espiritual, pode ser livro sobre investimentos. Tendo prazer é o que me importa, mesmo sabendo que há de se filtrar aí as histórias e as mensagens, porque você tem que ter um contraponto para avaliar para suas escolhas. Tá bom? Espero que seja isso, Carla. E vamos trocar mais informações e vamos fazer aí algumas trocas de livros que eu estou precisando.